Olá, acho que já estamos aqui no Instagram e no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao Viva Vidas Vivas, né, ao canal do Viva Vidas Vivas, a mais um quadro, né, a mais uma edição do Terapia em Grupo, que nós vamos falar hoje sobre o amor, né? Hoje é dia 11, esse vídeo está subindo no dia 11, e amanhã é dia 12, Dia dos Namorados aqui no Brasil. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre trazer um mito, né, um conto. Eu escolhi um mito especificamente para poder tratar sobre esse assunto de amor, de namorados. Bom, gente, então, é o seguinte, deixa eu só explicar para quem está chegando pela primeira vez, esse quadro, Terapia em Grupos, aqui no canal do Viva Vidas Vivas, ele foi criado e vai ser apresentado, vai acontecer aqui por algum tempo, justamente para criar a possibilidade e a oportunidade para as pessoas eventualmente compartilharem as suas histórias, as suas perguntas, as suas dúvidas em relação às próprias vidas, e a gente pode elaborar alguma coisa em cima dessa pergunta. Quando eventualmente tiver a possibilidade de entrar aqui ao vivo e quiser entrar com a gente para poder compartilhar essa informação e a gente poder fazer uma ampliação, como se de fato estivéssemos numa terapia em grupos, também serão sempre muito bem-vindos. Para a gente fazer uma base, né, que eu gosto de chamar de fio condutor, então a gente sempre elege uma história, vamos contar sempre uma história, um pedacinho de uma história, um mito ou um filme. Semana que vem a gente vai trazer um filme, um conto popular em mitologias, não só a grega, hoje é a mitologia grega, mas não só a grega, e aí com base nessa narrativa, que vai trazer alguma demanda, alguma história, alguma contenda ali que vai ser desenvolvida, vai se desenrolar ao longo da contagem, né? Depois disso a gente faz uma ampliação e, vez por outra, até durante a explanação do mito ou do que a gente trouxer para o dia, às vezes a gente faz já alguma outra observação e ponderação do ponto de vista da psicologia junguiana, para ser justamente refletida na nossa vida no dia a dia. Então, como eu sempre menciono, como eu sempre elucido, é muito mais fácil a gente falar de coisas às vezes sérias, né, de traumas, de dores, de dificuldades, se a gente falar através da história da vida do outro, né, de alguma outra, de um terceiro. Então, projetado de modo geral, isso acaba sendo relativamente mais palatável para nossas próprias demandas, para as nossas próprias vidas. E aí sempre, né, com as observações dos desfechos dessas histórias, e com a ampliação de alguns desses componentes das histórias que a gente traz aqui, é sempre muito salutar que a gente faça mesmo paralelo com as nossas próprias histórias, né? Não necessariamente para seguir os mesmos ditames, os mesmos caminhos que aquele mito, que aquela história trouxe, mas para ter justamente a possibilidade de enxergar, inclusive, o cenário como um todo, né? Não apenas da perspectiva de um único personagem, de uma única pessoa ou de nós mesmos projetados ali naquela história. Então fica assim aí o convite para vocês sempre acompanharem. Como eu mencionei há 2 semanas atrás, eu avisei que eu não vinha na semana passada, porque eu estava organizando uma mentoria, que eu estou trabalhando de mentoria do livro Mulheres que Correm com os Lobos, então isso estava me sobrecarregando e eu acabei dedicando mais tempo do que eu precisava, né, para esse projeto, e eu acabei cancelando da semana passada. E disse que viria nessa semana falando justamente com essa abordagem em relação aos enamorados. Eu até mencionei que o mês passado nós fizemos das mães, né? Foi todos os finais de semana falando sobre mitologias, trazendo a temática da mãe, da maternagem. Esse eu não pretendo fazer dos enamorados, né? Ou dos namorados, dos amantes, o mês todo, mas eu trouxe hoje o mito de Orfeu e Eurídice, que é a sua amada, né? A mitologia toda que a gente vai trabalhar hoje em cima desses 2 personagens. Mas enfim, semana que vem eu vou trazer a continuação de um trabalho que eu tinha feito sobre esse mito de Orfeu e Eurídice, que é a sua amada,
trazendo uma continuação através de um filme chamado Amor Além da Vida, que é uma tradução para o brasileiro, né, para o português. É um filme maravilhoso, antigo, já bem antigo, mas é um filme lindo, rico, maravilhoso. Eu recomendo vivamente que vocês assistam, inclusive antes de eu falar semana que vem. E eles fazem justamente um atravessamento, um paralelo muito próximo entre o Inferno de Dante, né, que é o livro, a obra de Dante Alighieri, e com vários aspectos que se assemelham em uma ou outra medida à descida aos infernos que Orfeu empreende para poder recuperar a sua amada. Mas vamos lá, vamos por parte. Então, semana que vem tem a continuação, mas aí com a abordagem da perspectiva do filme com ampliação do ponto de vista da psicologia junguiana. E hoje nós vamos falar do mito Orfeu, que vai amarrar na semana que vem também. No outro final de semana, ainda não sei o que eu vou trazer para nós. Muito bem. Quem quiser comentar, trazer coisas das próprias vidas, ou do que nós vamos falar hoje aqui, ou do que nós já falamos anteriormente, deixa nos comentários. Eventualmente a gente pode até criar um videozinho para poder ampliar a informação ou a pedido, né, a questão que for colocado ali nos comentários. Então, por favor, fiquem muito à vontade. Orfeu e Eurídice. Antes de falar desse encontro, né, desse namorado, vou falar um pouquinho do Orfeu, que na verdade tem relativamente muito pouco sobre Eurídice, mas tem bastante coisa sobre Orfeu. Ele é um personagem muito, muito importante na mitologia grega. Ele é filho do rei Eagro e de Calíope, que é filha de Zeus, é uma das musas, portanto Orfeu é neto de Zeus. Ele é muito aclamado e celebrado como um músico e um poeta exuberante em toda a Grécia. Inclusive, dão conta de que os gregos de hoje ainda acreditam, alguns, né, ainda acreditam que de alguma maneira esse personagem existiu de verdade, que não se trata apenas de uma mitologia, de um personagem que foi colocado lá pelos poetas da época. Ele, por ser músico, ele ganhou do deus Apolo uma lira. Inclusive há algumas versões, né? O lance das versões aqui nas mitologias, né? Tem muitas versões de muitas maneiras. Então, uma das versões dão conta que ele é filho do rei Eagro, mas algumas versões dão conta que ele é filho de Apolo, com Calíope. Mas ainda assim, ele sendo ou não filho de Apolo, em uma outra versão, ainda assim é o próprio Apolo que dá a sua lira para o Orfeu. Essa lira é a mesma que Hermes fez, e tem uma história grande lá em torno de Apolo e Hermes, né, que é o irmão mais novo do Apolo. E em algum momento a gente pode trazer aqui também, mas essa lira foi a lira que o Hermes fez, que deu para o Apolo. E o Apolo acaba cedendo essa lira pro Orfeu, que depois de um tempo o Orfeu acaba acrescentando mais 2 cordas, porque eram 7 cordas, ele acaba acrescentando mais 2 cordas, então ficam 9 cordas. Há quem diga que é justamente para homenagear a mãe e as tias, né, que são as 9 musas. E aí ele acaba criando a citara, que é um outro instrumento, porque tem 2 cordas a mais. E ele é muito hábil, né? E ela é muito melodioso, ele é muito competente no manuseio desses instrumentos e no dom da elaboração dos versos e da voz como um todo. Alguns lugares até dão conta que quando ele passa, ele está cantando, até as árvores se dobram para poder se aproximar mais de onde ele está, para poder se regozijar com a melodia que ele está proferindo ali no momento. O Apolo, né, só por uma informação, o Apolo, depois a gente vai trazer algumas coisas, mas o Apolo, entre muitas outras atribuições, ele também é o deus da música, ele é um dos patronos da música, por isso que ele tem essa relação aqui com o Orfeu também. O Orfeu é um cara muito importante em vários aspectos da mitologia. Eu vou trazer alguns aqui, até porque não é esse o foco, né, o foco é o lance dos enamorados. Mas ele é um príncipe de Tárcia, né, porque ele é filho do rei. E em um dado momento, ele é convidado
pelos argonautas para poder seguir na expedição. E ele acaba aceitando e segue numa expedição que é um pedaço gigante e muito valoroso da mitologia grega, que é o lance dos argonautas. Ele, por conta de toda essa habilidade que ele tem com o manuseio dos instrumentos e com o dom da voz, né, e da elaboração dos textos, que ele é um poeta, ele consegue acalmar e encantar tanto os seres humanos quanto os animais. Então, quando ele vai nessa expedição, além dele estar lá fazendo parte de toda a tripulação, ele é fundamental para o êxito que essa expedição acaba conquistando, porque ele consegue tanto participar, proporcionando uma cadência, né, para os marinheiros ficarem fazendo o avanço da navegação, quanto para acalmar a própria tripulação, né, dentro das naus, porque vez por outra aconteciam coisas, tal, então ele conseguia criar uma atmosfera muito salutar ali dentro daquelas naus. Além de também acalmar as feras, né, e todos os desafios, né, que essas tripulações se encontrou ao longo do percurso, tempestades, mares, tudo que ele conseguia encantar, né, ele conseguia fazer justamente através desse dom da música que ele tem. Inclusive falam que ele conseguiu salvar, né, poupar, proteger a tripulação até do canto das sereias, que eram assassinas, né, e que acabavam criando uma dificuldade muito grande ali. É o deus da música e é o poeta. Sua música tinha muitos poderes de encantamento, foi um importante membro dessa famosa expedição, era muito amado, ele era o personagem mais amado no momento onde ele estava ali inserido, todos sabiam e quem era Orfeu e amavam e aclamavam ele. Já falei. Ele também é responsável pela iniciação dos mistérios de Cábiros, porque tem um momento ali nessa expedição que eles têm que passar por um determinado local que é sagrado, e só pode passar nesse determinado local sagrado os iniciados. E o Orfeu detinha conhecimento, porque em viagens pregressas ele havia ido para o Egito e havia aprendido algumas coisas nesse tear aí. Ele acaba iniciando essa tripulação, então ele também é o responsável por esse processo dos mistérios. Depois da expedição, então, acontece um monte de coisa, ele é muito importante, tal. Mas depois que essa expedição acaba, ele volta para casa, e é quando ele conhece a sua amada, a ninfa Eurídice, que eles ficam encantados e enamorados assim que se veem pela primeira vez. E ele canta, toca e ela dança com as melodias que ele profere ali na hora que ele está fazendo essa apresentação, né? Quase sempre quando eles estão ali em público. E é um amor que salta aos olhos de quem observa eles, e não demora muito, eles resolvem que eles vão se casar. E aí, na cerimônia, ele convida o deus Imeleu. O deus Imeleu, ele é o patrono, ele é o deus da cerimônia do casamento. A Hera é a deusa dos casamentos, dos contratos, dos acordos. Mas o Imeleu, ele rege a cerimônia do casamento. E havia uma tradição de, quando esse deus comparecia nessas cerimônias, ou ele levava uma tocha acesa, ou ele acendia uma determinada tocha, e conforme a intensidade, né, e a manifestação daquela tocha acesa, era a evidência de como seria, né, a longevidade e a dinâmica daquele casamento que estava sendo processado ali no momento. Mas nesse caso, no casamento do Orfeu e de Eurídice, a chama, essa tocha, nem se acende. O que acontece é que sai uma fumaça negra que não consegue fazer nenhuma produção de fato de uma chama. E Imeleu percebe
que isso já é um sinal de mau agouro, que os noivos, né, estão predestinados, mas ele não revela e os noivos estão tão embriagados de felicidade ali na festa de cerimônia, entre os amigos, entre os familiares, que eles não percebem que tem um presságio muito difícil para a continuidade ali daquele relacionamento, daquele casamento. E de fato a festa transcorre, a festa acaba, os noivos se recolhem, eles estão. Algumas versões dão conta que Orfeu está aguardando Eurídice, ela está se preparando tal para ir se encontrar com ele no leito de amor. E outras versões dão conta que eles se retiraram, mas acontece alguma coisa e alguém chama ele de maneira urgente e ele precisa se ausentar por alguns momentos da presença da sua amada e ele vai ao encontro de alguém, enfim, ele não está ali presente. E a Eurídice está bailando e dançando com as outras ninfas ali na floresta, porque eles estão numa floresta ali, na cerimônia onde eles celebraram, era uma região de floresta, eles se recolhem ainda, ficam em floresta, e isso é mais um indício na psicologia de que quando acontece algum evento importante em uma floresta, é sinal de obscuridade, de caos, de perigo iminente. Ela fica ali dançando, contente, feliz, porque acabou de casar com o amado dela e tal. E nisso chega Aristeu. E a espreita dessas ninfas brincando e dançando perto ali do lago onde elas estavam, chega esse Aristeu, que ele é filho de Apolo também, com uma outra ninfa, Cirene. E esse Aristeu tem a ver com a questão de apiculária, de abelhas, é uma outra história que em algum outro momento eu posso trazer, mas esse Aristeu, ele está absolutamente encantado e apaixonado por pela recém-casada Eurídice, e mesmo sabendo que houve aquele matrimônio, em algumas versões, inclusive que é do irmão dele, né, e outras versões não, mas alguns dão conta que ele é filho também de Apolo, e ele não consegue resistir e investe em cima de Eurídice e tenta violentá-la. Ela, assustadíssima, consegue se desvencilhar daquele agressor, corre por entre a floresta à noite, ele segue atrás dela, as ninfas que estavam dançando com ela correm até Orfeu para avisar do que está acontecendo, para ele vir salvar a esposa, né, essa recém-esposa, e nessa fuga desesperada de Eurídice, ela acaba pisando numa serpente, que também é mais um indício aí de mau agouro, de maldade, de questões telúricas. No que ela pisa nessa serpente, a serpente, essa víbora, morde o pé dela e ela, ainda caindo, o Orfeu está chegando e ela consegue, uma coisa poética, né? Ainda consegue ver luz nos olhos dela antes que ela caia no chão morta. E lamentavelmente Eurídice a víbora pica e ela já cai no chão. Quando ela cai no chão, ela já cai morta e Orfeu não consegue alcançá-la antes que ela chegue ao chão, mas quando ele chega próximo dela, já constata que de fato ela não tem mais vida e fica ali blasfemando, xingando, chorando os deuses, porque aquilo aconteceu como natural de se perceber numa situação como essa. E aí a Eurídice, obviamente, morta, ela desce ao reino dos mortos, inacessível ao reino dos homens vivos, né, dos vivos. Ele fica transtornado por um tempo, não consegue pensar em outra alternativa a não ser a de ir buscá-la no Hades. E ele é um mortal que resolve descer até o Hades para poder resgatar a sua amada, né, e lá convencer os deuses Perséfone e Hades, que são os deuses dos infernos, né, os do submundo, para libertar a sua amada e deixá-la voltar com ele. Todo mundo que sabe do projeto de Orfeu tenta demovê-lo dessa ideia, porque isso é uma missão impossível.
Ele procura de todos os meios, né, conversando com as pessoas para tentar encontrar uma passagem que o leve até o Hades, afinal de contas ele é um vivo, né, então não é um lugar que é frequentável. Até que ele descobre um determinado local lá, encontra a passagem e vai até o Hades. Ele decide que vai e começa a descer uma... Eu não lembro exatamente onde que é uma região, mas tem uma região física, inclusive, na Grécia, naquela região da Grécia ali. Tárcia, inclusive, que é o reinado do pai dele, né? Ele era o príncipe, é da região ali da Macedônia. E aí ele desce, começa a descer uma descida difícil, perigosa. À medida que ele vai avançando, a luz cessa, porque, né, tem um buraco, tem uma cratera, tem uma fenda, então ele entra por essa fenda. À medida que ele vai avançando, aquilo começa a ficar cada vez mais escuro. À medida que ele avança um pouco mais, além da escuridão, aquilo começa a ficar ainda mais íngreme. Até que num dado momento, algumas versões, mais uma do lance das versões aqui, mas algumas versões dão conta que na hora que ele está no caminho, ele encontra o deus Hermes, que é o deus, né? Ele é um dos representantes, inclusive, do Psicopontos, que é o mediador entre almas, né? Entre os mundos. Ele é um dos poucos personagens da mitologia grega que tem um livre acesso entre o submundo e o mundo dos vivos. E em uma dessas tarefas, uma dessas atribuições de Hermes, ele tinha ido até o Hades e estava retornando e encontra Orfeu pelo meio do caminho e pergunta onde você vai. E o Orfeu lá, transtornado e absolutamente resoluto em seu projeto, ele fala para Hermes que ele vai lá resgatar Eurídice. O Hermes tenta demovê-lo também dessa ideia. E ele, firme, resoluto, acaba falando que não, que ele vai de qualquer maneira, pede para Hermes conduzi-lo até lá. O Hermes absolutamente sensibilizado, né, pela coragem e pelo amor destemido daquele jovem, ele resolve levar o Orfeu até o Hades, acompanha ele pelo resto do caminho em uma dessas versões, né? Eu acho bacana essa versão que o Hermes segue com ele. Com a lira, que ele tudo encanta, ele vai eliminando os problemas que encontra pelo caminho. Quando chega lá, para quem não conhece, tem o Hades, é o submundo, mas para você atravessar de fato para o Hades tem um rio, o rio Egeu, Estige. E esse rio Estige, ele é guardado, vamos dizer assim, pelo Carôntido, que é o barqueiro. Vocês já devem ter ouvido em vários outros lugares o lance do barqueiro. É inspirado, obviamente, aí na mitologia grega em relação ao Caronte. E o Caronte, ele não obedece, só porque o Orfeu quer atravessar para o outro lado. Afinal de contas, ele é um vivo e o Caronte só transporta mortos, que inclusive tem, né, mais uma informação, inclusive precisa ter o pagamento. Então, na antiguidade era comum as pessoas sepultarem os seus mortos com uma moeda, né, com um óbolo na boca, para na hora que eles chegassem lá para Caronte, para ele poder pagar e fazer a travessia. Depois eu conto um pouquinho sobre a mudança que acontece no Hades por conta do Orfeu. Deixa eu só concluir isso daqui. Enfim, o Caronte falou que não ia levá-lo, ele não estava morto e tal, e aí ele saca a lira e começa a tocar a lira e encanta o Caronte. Ambos sobem na barca, o Hermes e o Orfeu. Em algumas versões é só o Orfeu. Ele atravessa o rio. Quem não tem a moeda, só mais uma curiosidade, quem não tem o pagamento fica chorando na margem do rio. Fica chorando na margem do rio. Algumas versões dão conta que pode chorar na margem do rio por até 100 anos. Depois eu sei lá o que acontece. Mas enfim, ele consegue atravessar todos os desafios que ainda encontra ali pelo caminho, na hora que ele atravessa pro submundo de fato, né? Até que ele adentra
a sala dos dois tronos, que é o trono, obviamente, de Hades e de Perséfone, sua esposa, e tem mais outros 3 juízes lá, que são antigos reis da Grécia, que são mortos, mas que agora tem lá um lugar de destaque, de honra, que ajuda a fazer os processos de julgamento ali das almas. Na hora que Hermes entra, versões e versões, né? Mas na hora que Hermes entra com Orfeu, todo mundo fica. Primeiro que ele vai tocando, né, para poder se livrar de todos os empecilhos. Aquilo transmuta toda a energia, toda a atmosfera que é natural do submundo, né? Dos julgamentos, dos castigos, né? Das penitências que as almas estão ali pagando. Todas, por alguns breves momentos, por conta da música e da energia e de tudo que o Orfeu representa, cessa por um período, porque aquilo fica inebriado de algum tipo de esperança, né? Por conta, inclusive, do amor que ele está ali, esperançoso que ele vai reaver a sua amada. O Hades, na hora que vê os dois ali na sala do submundo, dos dois tronos, já franze a testa e já vai interpelar o Hermes, que você trouxe esse cara aqui. Antes que o Hades fale qualquer coisa, o Orfeu saca de novo a lira e começa a tocar magistralmente, fazendo uma oração e contando toda o seu flagelo e o que ele espera, né? Pedindo e clamando que ele devolva a esposa. Ele disse que está morta ali agora no Hades. Nesse livrinho, tem um livrinho Prometeu, Os Homens e os Outros Mitos, de Menelau Stefanidi. É um livro fininho, mas é uma gracinha esse livro. Tem várias coisas muito legaisinhas. Tirei algumas coisas daqui desse meu estudo. E nesse livro é o lugar mais bonito que eu vi falando sobre esse encontro, né, com os deuses do submundo, e o Orfeu. E aí ele canta ali todo sua dor, né, e toda a sua vontade de reaver a sua amada. E aí, na hora que ele termina aquela melodia, toda aquela oração que ele está fazendo, fica um silêncio abismal, segundo ele. Eu achei bonitinho. E os juízes, né, os antigos reis, e Perséfone, e todo mundo fica ali parado, extasiado, e na expectativa de que o Hades vai ter uma reação destruidora, violenta em relação ao próprio Orfeu. Mas, para surpresa de todos, o Hades fica num silêncio absoluto, baixa a cabeça por um tempo e fica ali pensativo. E aí ele levanta a cabeça e olha demoradamente para sua amada Perséfone, e ela com seus belos e grandes olhos marejados de água, de emoção, não fala nada, né? E ele olhando para ela, sensibilizado pela percepção do que ele está vendo ali na esposa amada, ele cede e concede que a Eurídice volte com o seu amado para a superfície dos vivos, com uma condição. E aí que está o problema, a condição. Nem era tão difícil assim do nosso ponto de vista aqui, imediatista, e de quem não está vivendo o problema, né? Mas a condição que os deuses do submundo impõem a essa libertação, a essa quebra de ordem, porque seria uma quebra de ordem, a Orfeu, é que ele suba até a superfície, porque é um caminho longo, que ele suba a superfície à frente, com a Eurídice atrás, e que ele não pode se virar para trás para olhar a esposa, para olhar qualquer coisa. Sob a pena de que, se ele se virar para trás antes de chegar na superfície, na luz do sol, a Eurídice imediatamente seria tragada de novo para o submundo, sem nenhuma negociação, né, depois disso que acontecesse. E aí os enamorados saem felizes, né, apaixonados,
tem lá, né? Acontece mais algumas coisas, é bonito, que ele fala na hora que a Eurídice chega, né? Ele chama a Eurídice, manda chamar a Eurídice, ela vem toda manquetola lá, porque ela foi mordida por uma víbora, então ela tá com o pé machucado. E aí eles se abraçam longamente e tal, o Hermes dá um toquinho, tipo, já chega, porque a gente tá no submundo, né? Eles se afastam tal, e fica esperando a sentença, aí o Hades professa a sua determinação. E os três, né, o Hermes, dessa versão do Hermes, o Orfeu e a Eurídice pegam o caminho de volta para casa, com a orientação de que o Hades impõe nessas condições. E eles atravessam, né, com a lira do Orfeu, ele vai atravessando todos os impedimentos que impediriam, né, que seriam obstáculos para ele poder regressar. Um deles é o cão Cébero, acho que é o Cébero, que eu adoro, acho ele fofo. Quando eu lembro do Cébero, eu lembro do aquele cachorro do Harry Potter, que é do Harry. Tem lá, enfim, é um cachorro de 3 cabeças, que tem um rabo com uma curiosidade também com cabeça de víbora. E ele é o guardião para que as almas, né, dos mortos, obviamente, não saiam do Hades. Então ele é o guardião de... Ele não criou problema para o Orfeu entrar, mas ele não iria deixar o Orfeu sair ou qualquer outro sair sem nenhum problema. Mas o Orfeu, por conta dessa habilidade que ele tem com a música, ele põe todo mundo para dormir, encanta todo mundo, vai passando, vai atravessando, pega lá o barquinho, o Caronte transporta ele de novo, né? Eles começam a subir, e felizes da vida, ansiosos para chegar logo lá em cima na superfície, né? Um longo caminho, montanha acima. E quando ele já consegue vislumbrar a luz do dia na fresta da onde eles vão passar, uma insegurança brutal atravessa Orfeu. E ele, num relance, né, num átimo, ele acaba se virando para perceber se a esposa está ali, porque ele foi investido por uma insegurança de que será que os deuses o enganaram? E que ela nem está aqui, ele atravessou até agora, ele já está chegando lá em cima e ela não está aqui, então ele nem raciocina e vira para trás para ter certeza de que ela está. E na hora que ele vira, imediatamente ela é sugada para o submundo novamente. E ele desce desembalado, né, atrás de novo da Eurídice, nesse afã, nesse desespero, a lira fica pelo caminho. Ele desce desembalado até chegar lá no rio de novo, mas agora ele não tá com a lira, ele não tem o Hermes, ele não tem ninguém, ele só tem o desespero de ter perdido, de ter dobrado na própria fraqueza, de ter virado para trás, e ela está para todo sempre lá. Algumas versões dão conta que ele fica ali 9 ou 7 dias à margem do rio, né, tentando convencer o Caronte, mas obviamente ele não consegue. Outras versões dão conta que ele ficou lá por 7 meses. Enfim, ele é um mortal. Acho que até 7 dias, 9 dias vai lá, mas 7 meses, sei lá. Mas ele fica ali sofrendo seu luto que perdeu, e aí ele vê que não tem mesmo nenhuma solução, e ele resolve regressar para o mundo dos vivos, absolutamente abatido e não mais o Orfeu de outrora. Nessa subida, quando ele regressa, quando ele sai, que ele desiste, né, na subida ele reencontra a lira. Eu fico curiosa porque quando ele reencontra a lira, ele poderia de novo, mas eu acho que ele tem consciência que não haveria nenhuma possibilidade de novo ele reconvencer os deuses. Afinal de contas, ele quebrou, né, uma ordem, né, um ditame que ele havia se comprometido com os deuses. Então, por conta disso, ele sabe, ele tem consciência que é impossível, mesmo que ele volte com a lira e atravesse tudo de novo, ele não conseguiria de reaver, né, e chegar de novo no acordo que ele havia quebrado. Quem quebrou foi ele, não foi os deuses.
O Junito, eu até separei um pedacinho aqui, o Junito ele até remata essa questão, porque a questão das direções para os gregos, na antiguidade, tinha um peso simbólico muito significativo. E ele faz um recorte aqui bonitinho, que eu acho bacana também, deixa eu ler para vocês. É assim que olhar para frente é desvendar o futuro e possibilitar a revelação. Para a direita é descobrir o bem, o progresso. Para a esquerda é o encontro do mal, o caos, as trevas. Para trás é o regresso ao passado, às faltas, aos erros. É a renúncia ao espírito e à verdade. Esse está no livro 3 do Junito. Não trouxe hoje aqui, está lá no meu estante, mas depois eu coloco aí na descrição o nome do livro para vocês. E aí ele volta, né? O mito está quase acabando, tem um monte de outras coisas que acontecem, mas por conta disso ele acaba criando o orfismo. Acho que é isso. Que ele acaba instituindo, e isso é uma das bases para orfismo, isso mesmo. É uma das bases que se estrutura e diante de todo o arcabouço reunido, professado e ensinado por ele, porque ele passa a ser um professador, ele monta encontros que é destinado exclusivamente para homens, então começa, né, ele é versado em iniciações, então ele cria com base em todas as suas expedições, experiências, estudos, né, que tudo que ele aprendeu ao longo das suas viagens todas, ele acaba angariando um monte de conhecimento e monta o próprio conceito filosófico. E inicia, obviamente, os homens, exclusivamente as reuniões são à noite e são para os homens. E aí, por conta de todo esse arcabouço que ele passa a ensinar, e a partir dele, ou do que ele representava, talhou base angular no processo civilizatório do povo grego, bem como inspiração para as diversas escolas filosóficas e teológicas, como as de fundamentação judaico-cristã. Alguns momentos fazem algumas relações aqui com o flagelo de Jesus, tal, que a gente vai ver na sequência, porque quando ele volta dos infernos, né, ele tentou lá resgatar a sua amada, mas não conseguiu, ele retorna dos infernos e ele não toca mais, algumas versões dão conta que ele não toca mais, que ele não canta mais, que ele se dedica exclusivamente ao autoaperfeiçoamento, à autopurificação e propagar e professar isso para que outras pessoas também aprendam. E aí as mulheres, porque ele continua sendo o Orfeu, né? Um herói de expedições dos argonautas, ele viveu muitas experiências, ele é o músico famoso, o cantor famoso, que todos amam, e as mulheres, já que ele não tem mais a Eurídice, querem tentar seduzir ele de todas as maneiras, e ele se esquiva porque ele se mantém fiel para sempre a esse amor que ele mal viveu, né? Praticamente não teve tempo de viver essa experiência de amor com a sua amada, porque ela morre. Em uma dessas negativas, determinado dia lá, ele tinha saído da reunião e tal, e em uma das suas andanças e das suas muitas negações, um grupo de mulheres que havia acabado de sair dos ritos dionisíacos, absolutamente alteradas, transtornadas e fora de si, acabam atacando Orfeu. Uma das versões falam que elas atacam Orfeu, outras dão conta que elas estão encantadas por Afrodite, que tem uma outra demanda lá com Afrodite, encantadas por Afrodite por se apaixonar, né? Se apaixonar pelo Orfeu, e aí tenta ali seduzir, mas cada uma quer o Orfeu para ela, e nesse afã de ter o Orfeu para si, acabam despedaçando o Orfeu. Outras não têm essa aura de paixão, é só o frenesi mesmo do rito dionisíaco, e elas estão transtornadas e matam, né, destroçando o Orfeu. E aí tem algumas coisas, nem vou me estender muito mais nessa questão do Orfeu, porque já, menino, já tudo isso
de tempo. Mas ele morre, né? O corpo, os pedaços do corpo são jogados, uns dão conta que são jogados no rio, outros dão conta que ficam ali. A cabeça se perde por um tempo e um tempo depois ela é encontrada em determinado local lá e essa cabeça está intacta e ela acaba se transformando em um oráculo, né? Fica lá resguardada em um determinado lugar que se transforma num oráculo que as pessoas vão consultar lá. Mas a alma de Orfeu não está, obviamente, mas ali no corpo e ele vai ao submundo. Algumas versões dão conta que o Orfeu, por conta da sua lamentação, da sua dor e tal, ele acaba ficando num lugar muito, 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 muito escuro, muito tenebroso e não tem contato com a sua amada e sofre por toda a eternidade. Outras versões que eu acho mais bonitinha, mais gostosa de perceber ela, né, de contar ela, é que ele imediatamente morre feliz da vida e vai para o submundo e os deuses, né, se solidarizando com aquela dor daqueles enamorados, acabam deixando eles juntos, né, no Campos Elíseos, né, num lugar que é um lugar bom, bacaninha lá para as almas boas e dos heróis, no Hades, no submundo. Mais um pedacinho que eu acho bacana de contar. Antigamente, por conta dessa toda a revolução do orfismo, a partir do orfismo passam a entender o Hades subdividido em 3 setores, que é o Tártaro, o Ébero e o Campos Elíseos. Traduzindo para a mitologia judaica cristã, para a religião judaica cristã, Tártaro, Ébero e Campos Elíseos seria o equivalente ao inferno, purgatório e paraíso. Então, antigamente, né, em um determinado por um período, o Campos Elíseos era dedicado apenas aos heróis, que eram que eles podiam ficar lá, né, melhor, numa situação melhor. E depois aquilo evolui que também passa a ser não só para os heróis, mas para as almas boas. Então, o Orfeu, além de ser um herói, né, ele era um herói, não como Perseu, não como Hércules, né, mas ele era um herói, porque ele foi muito significativo e importante nas questões das naus, dos argonautas, e ele faz um trabalho, né, parece que muito aprofundado nessa questão do auto-aprimoramento, da autopurificação, que supostamente também angariou recursos para que ele pudesse conquistar aquele lugar. E a ninfa, suponhamos que também seja algo similar. Enfim, essa é uma das versões que, depois de mortos, eles finalmente encontram e vivem por toda a eternidade nos braços um do outro. E o conto finaliza aí. Tem um monte de outras coisas. Esse conto é imenso e ele resvala um monte de outros contos que a gente poderia ficar contando aqui por muito, muito, muito tempo e é muito divertido, eu adoro. Mas eu queria me deter principalmente, né, sobre essa questão dessa demanda dos enamorados, né? Para a gente usar os termos da psicologia junguiana, né? Deixa eu só relembrar vocês sobre o que é ânimos e ânima. O ânimos é a contraparte masculina no feminino e a ânima é a contraparte feminina no masculino. Então temos aspectos, temos características que se correspondem à questão do feminino ou do masculino. Não se trata de homem ou de mulher. Então a sensibilidade, por exemplo, a sensibilidade é uma característica do feminino, mas presente no masculino, no homem, né? Então é interessante. A determinação, a coragem, o empreendedorismo são características do masculino, mas presentes na mulher. São aspectos que podem ser identificados como ânimo e ânimo. Uma das demandas da psicologia junguiana é o processo de individuação, né? E aí a gente pode entender, tentando evitar a crueldade, mas a gente pode entender que talvez Orfeu, durante o seu processo de individuação, não estava preparado, né, ou elaborado o suficiente para fazer a integração da sua ânima.
E aí eu gosto de ressaltar que por 2 vezes ele não esteve preparado para fazer essa integração com a sua ânima. A primeira foi no casamento. Eles até se casam, a revelia de todo o cenário dantesco que se presentificava ali no momento. Mas eles efetivamente não têm registros, né, nos poemas, que efetivamente eles não consumam o casamento. Né? Ela morre antes que haja uma noite de núpcias, efetivamente. E aí, depois de todo o seu caminho de herói, né, toda a sua jornada ao inconsciente mais profundo, no submundo, com todos os seus recursos, angariando todas as possibilidades que ele tinha à sua disposição, de elaboração, inclusive de convencimento e de integração, foi um trabalho árduo, bacana, super valoroso, mas que ainda não foi suficiente, não porque ele já não tinha recursos, mas porque ele ainda não estava suficientemente identificado, integrado com esses recursos, né, angariados ao longo de todo esse trajeto. E isso fica evidenciado caracteristicamente na hora que ele está chegando na chegada, né, literalmente, fazer uma redundância aí, mas ele está chegando no ponto final, né, na conclusão da sua empreitada, e ele regressa para trás, ele olha para trás como uma sinalização do apego ao que já não é mais, ao que já foi, ao passado, né? Ao que já deveria, ao que já teve o seu termo, que já foi necessário e fundamental, mas que não é mais o presente com visão para o futuro. Então é isso que o Junito até traz aqui das questões das direções, né? Então, quando você olha para trás, você se identifica com a renúncia ao espírito e à verdade, que é o finzinho da frase, inclusive ali. E aí, obviamente, eu gosto sempre de fazer as provocações, né? Quais são os apegos que nós temos para não avançar? Aqui a gente está fazendo a conversa né, de dois personagens especiais, né, especialmente focado, o personagem principal é o Orfeu, mas não é exclusivamente para vocês se identificarem entre homem e mulher, entre o Orfeu, que é o herói, que faz, né, corre o mundo para tentar resgatar a sua amada, e a mulher se identificar apenas com a Eurídice. É justamente para fazer essa contraparte, com essa percepção em mente de ânima e ânimos. A mulher, que seria talvez a Eurídice, né, se identificando com algum aspecto da Eurídice, projetando e pegando a integração do movimento característico que é representado pelo Orfeu, como é trazendo para a vida. Como é que você se coloca e quais são os movimentos que você tem adotado, que você tem experimentado para fazer os atravessamentos dos desafios e quais são, principalmente, quais são os objetivos traçados. E qual, com esse objetivo traçado, qual a sua dedicação, disciplina e objetividade para chegar a termo desse objetivo traçado. Ficou claro? As mulheres podem sim se identificar, em alguma medida, com a Eurídice, mas tendo em mente a movimentação do Orfeu dentro de si. E o homem, obviamente, pode se identificar com essa atitude de desbravamento, de luta, né, de objetividade, de assertividade do Orfeu. Mas percebam como se há algum aspecto que a gente pode identificar como fragilidade, representado na Eurídice, que, desesperada por conta de uma possível violência, né, que violências talvez estejamos à mercê, ou, né, nos colocando ou experimentando de alguma maneira, e como estamos nos desviando dessa agressão, né, com nenhuma consciência, apenas reagindo desesperadamente, floresta adentro,
e sem perceber que a floresta pode ser tão ou mais perigosa que o agressor. Veja, não é para se acomodar na agressão, mas, na medida do possível, identificar os desafios que estão postos e traçar planos. Afinal de contas, isso é uma característica do masculino. Traçar planos de resolução nesse sentido. Tinha mais uma coisa que eu queria trazer. Mas, enfim, isso já é uma provocação singular, né? Importante para a gente poder projetar nas nossas próprias vidas e identificar quais são as possibilidades de transmutação e de atravessamento. Considerando essa ainda não conclusão de disposição para fazer a integração com a sua ânima, tanto no casamento quanto na hora que ele vai resgatar a Eurídice lá no Hades, no submundo, de novo, né? Assim como a Eurídice sai desembalada, floresta dentro, fugindo de um agressor, o Orfeu também é atravessado por uma impulsividade, por um desespero, né, em tentar recuperar a sua amada, e desce montanha abaixo sem a lira. Gente, por mais que quando, né, calma, né, vamos entender o que aconteceu, e realmente o acordo foi quebrado, né, ele criou uma marmite ali, ele não teve a honra de honrar efetivamente, né, a coragem e a disciplina de honrar o acordo firmado com os deuses do inferno, nada menos que os deuses dos infernos, né, mesmo quando ele ainda não tinha toda essa elaboração racional, que é do aspecto do masculino, quando ele sai desembestado, gente, ele larga a lira para trás. Qual é o sentido de deixar a lira para trás? E aí, um dos sentidos de deixar a lira para trás pode ser identificado com a quebra da harmonia, porque afinal de contas ele quebrou um acordo que não vai mais reaver a sua esposa, pelo menos não enquanto ele estiver vivo, né? Naquelas condições não há mais como reverter aquele mau fato, né? Aquele mau ato. Quando ele deixa a lira cair, ele não toca mais, porque ele desce até o rio, né, e tenta fazer a travessia lá de novo, fica lá chorando e tentando convencer o Caronte para fazer a travessia novamente, não consegue, ele retorna, cata a lira, sobe para a superfície do mundo e não há mais registros de que ele toca. Então, quando ele perde a esposa pela segunda vez, por consequência de uma insegurança, de uma falta de confiança dele em relação ao acordo que ele firmou, muito próximo de chegar, né, muito próximo de consumar esse acordo, né, ele faz essa quebra da harmonia. É por isso que ele não toca mais. E aí, de novo, está aí caracterizado esse movimento do desespero, né? Quando a gente faz as coisas no desespero, quase sempre não funciona. É claro que os instintos às vezes gritam e às vezes eles são úteis e importantes para preservar a nossa própria vida, mas em algumas circunstâncias não se trata de instinto, se trata de não pensar em nenhum tipo de consequência, nenhum tipo de estratégia para poder chegar e atingir o objetivo que é proposto por si ou pelo grupo que você estiver inserido. Então fica aí mais essa reflexão. Gente, falei um monte de novo. Falei do purgatório, que eu queria falar para vocês. E aí, fica aí esse conto hoje em comemoração aos Dias dos Namorados, né? Espero que vocês tenham gostado. É muito mais esse mito. Eu recomendo que vocês
aprofunde. Orfeu é uma coisa incrível, é linda de estudar o Orfeu. Recomendo. A Eurídice tem muito pouco, basicamente é isso que eu encontrei dela, não tem muito mais história em torno dessa personagem. O Aristeu, que é o cara que, né, empreende lá tentativas de violência e é um responsável, né, relativamente responsável pela morte dela, ele não sofre muitas consequências. O Orfeu vai lá e mata as abelhas do Euristeu, mas a mãe dele, que é a Cirene, casada, não sei se ela é casada, mas ela foi a mulher, foi mãe com o Apolo dele, ela acaba orientando ele reaver as abelhas. Então a única penitência que talvez o Euristeu sofresse era perder a sua colmeia, mas ele consegue reavê-la de novo e não tem grandes consequências em relação a isso. Sobre a possibilidade, que também tem a ver com amor, tá? Mas sobre a possibilidade uma das versões que as mulheres destroçam o Orfeu num determinado momento lá, porque elas estão querendo, né, estão influenciadas ali por Afrodite, né, para que enamorados se apaixonando ali por Orfeu e brigando, acabam matando o Orfeu. Elas são incitadas por Afrodite por vingança, né? A Afrodite, ela incita, nessa versão, ela incita essas mulheres a fazer esse despedaçamento do Orfeu, ela sabia que isso podia acontecer, para se vingar da sua mãe, Calíope, que numa contenda anterior, né, o Adonis, acho que Adonis é um amado de Afrodite, e ela gosta muito desse mortal, né? E aí, para ela proteger esse mortal em um determinado momento do seu amante Ares, porque a princípio ela era casada com Hefesto, do seu amante Ares, porque vai matar o Adonis, ela pede para Perséfone, ela esconde o Adonis em determinado local, e pede para Perséfone cuidar, para esconder ele do Ares, para que ele não morra. E a Perséfone cuida do Adonis tão bem que ela também acaba se apaixonando por ele e resolve que não vai mais devolver o Adonis para Afrodite. E aí a Afrodite ama muito o Adonis. Pelo que consta, inclusive, é Perséfone que pode voltar por conta da mãe, né? Então ela fica uma parte aqui na superfície e uma parte lá como rainha dos infernos, do submundo. E o Adonis, que fica uma parte do tempo, alguns dão conta que fica metade do ano com a Perséfone e metade com a Afrodite na superfície. E essa decisão acontece porque estão brigando e tal, e aí Zeus tem que resolver, né, a contenda, e o Zeus pede para que a Calíope decida, que é uma das filhas, né, uma das musas, e a Calíope decide por isso, para ficar, né, deixa uma parte do ano com uma parte do ano com a outra, supondo que isso seria a melhor situação para ambas, né? E a Afrodite, com muita raiva dela, e como ela não pode se vingar diretamente de Calíope, ela acaba se vingando, matando o filho de Calíope, que é o Orfeu, através da indução das mulheres malucas lá que acabaram de sair do rito de Dioniso. Só mais uma informação. Gente, falei um monte, tem mais coisa, só ficar lembrando os recortes, eu vou esticando cada vez mais essa conversa. Então vou ficando por aqui. Semana que vem eu vou falar do filme Amor Além da Vida, que ele faz um paralelo muito, muito poético, muito próximo do Inferno de Dante, mas com pinceladas, a gente consegue fazer essa conciliação com pinceladas do mito de Orfeu e Eurídice, justamente por conta dessa divisão dos infernos que é conjurada a partir de Orfeu. Então, vejo vocês semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo, que ficou de novo. E semana que vem a gente continua e faz o arremate aqui com mais um capítulo para o tema dos enamorados, porque eu gosto muito desse filme e eu acho que não dá para deixar passar. E como eu dei uma olhada, acho que vai ter um conteúdo muito bonito, muito lindo, muito rico.
recomendo que assistam um filme antes de assistir a próxima terapia em grupo que nós vamos apresentar na semana que vem. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e que acompanhem à medida do possível. Quando vocês puderem, quando tiver oportunidade, compartilha, curte. Gente, aquela história de sempre, né? Segue o canal, né? Especialmente no YouTube, quem tá me vendo aqui no Instagram, segue o canal lá do YouTube para poder, né, dar relevância e isso chegar para mais e mais pessoas, mas a ideia é que isso fique justamente para contribuir, sempre lembrando que aqui numa conversa ao Léo é justamente para provocar e fazer aproximações com o nosso dia a dia em nossas próprias vidas, para poder limpar arestas, fazer ajustes de rota, fazer integrações necessárias e ser feliz na medida do possível cada vez mais. Super beijo, até a próxima. Tchau, tchau.